Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos, na graça e na misericórdia do nosso Deus. Muito bem, amados diletos irmãos, hoje estou passando no grupo para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, ou seja, o Deus Espírito Santo. Muito bem, para falar sobre o Espírito Santo, escolhi um texto de João, capítulo 3, versículo 1 em diante, está escrito assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito. Muito bem, amados. Vamos procurar entender a palavra de Deus. Campo Grande agora é 3 horas e 57 minutos. Então, após esta gravação, estou indo para o meu trabalho. A Bíblia nos conta que Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele era uma autoridade. Ele exercia influência. Provavelmente, os principais líderes dos judeus incumbiram Nicodemos de entrevistar a Jesus. Porque Nicodemos, ele não visita Jesus por conta própria. Ele apresenta-se diante de Jesus e ele, a Bíblia informa-nos que ele é um líder, ele é um principais dos judeus. E a Bíblia nos conta que ele marca uma entrevista para entrevistar a Jesus de noite, provavelmente por ser o momento mais disponível, pois ele exercia uma liderança. Sendo um dos principais dos judeus, ele tinha atividade. Mas ele se apresenta agora diante de Jesus de noite e ele diz, ele chama Jesus de Rabi, ou mestre. Ele diz, sabemos, ele fala no plural. Então ele representa outras pessoas que estão por trás dele. Ele diz, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então aqui nós vemos que ele está representando alguém, incumbiu Nicodemos de saber quem era Jesus. Nicodemos, aparentemente, ele já sabia quem era Jesus, pois ele diz, sabemos que tu és o mestre. Então Jesus fala, usa a linguagem do novo nascimento, explicando para Nicodemos que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ele diz, usa a palavra vento para explicar a presença do Espírito Santo. Então, eu quero dizer para os irmãos que quando Deus ele enviou Jesus a este mundo rejeita o Filho de Deus.
E também o Filho de Deus enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo exercesse um papel fundamental em auxiliar, em ajudar, em aconselhar, em guiar o ser humano ao caminho da vida. E o pior é que, da mesma forma como o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento rejeitou o Filho de Deus, o povo escolhido por Deus, pelo Filho de Deus no Novo Testamento, tem feito o mesmo com Deus, com o Espírito Santo. Então, existem pessoas que professam a fé, que crê, que se torna cristão, dizem ser cristão. Porém, tem muitos desses chamados cristãos que negam a presença do Espírito do Senhor, que nega a presença do Espírito Santo do Senhor. Algumas dessas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força, que é uma energia, que não considera ele como sendo a terceira pessoa da Trindade. Eles consideram a Bíblia como a palavra de Deus e até adoram o nome do Senhor Jesus e não medem sacrifício para louvá-lo. Entretanto, a pessoa do Espírito Santo tem sido rejeitada, tem sido desprezada. Existe algumas igrejas unicistas que negam, inclusive, o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? Qual é a função dentro do plano de salvação incumbido ao Espírito Santo? O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus Pai e do Deus Filho, que atua ou que atuou no passado e atua e atuará sempre dentro do plano de Deus por meio dentro dos nossos corações. Aquele que tem sido escolhido por Deus, é, aquele que Deus escolheu para o seu propósito e que aceita o plano da salvação, o Espírito Santo então toma posse deles e os capacita para um desígnio de Deus. Ele atua de uma maneira impressionante, de uma maneira silenciosa. Então, é impressionante como as pessoas têm facilidade para aceitar e se submeter ao espírito de mortos e não têm a mesma atitude para com o espírito da única pessoa que morreu e ressuscitou. Tem pessoas que consultam entidade, acredita nos espíritos dos antepassados, mas não aceita a presença da pessoa do Espírito Santo, daquele que morreu e ressuscitou. Realmente, os olhos dessas pessoas estão cegos e os seus entendimentos estão obscurecidos. Até a inteligência deles está enfraquecida, pois não pode compreender o mistério do Espírito Santo, aquilo que é óbvio. A verdade é a seguinte: porque eu e você, porque nós podemos receber o Espírito, muitas vezes, do nosso antepassado, do meu pai ou da minha mãe que já foi morto, em vez de receber o Espírito de alguém que está vivo. Muitas pessoas consultam, muitas vezes, a entidade para falar com o espírito dos seus antepassados. Quem tem mais valor, o morto ou o vivo? Qual tem mais sentido? Um exército inteiro armado até o dente, que está morto? Ou uma única pessoa, porém viva? Quem tem mais autoridade? Então nós vemos que o Espírito Santo é exatamente o Espírito do Deus Pai, um Espírito vivo, o Pai vivo,
ou seja, aquele que Deus prometeu, prometido pelo Deus Filho, que está vivo para viver dentro de cada um de nós, a fim de que assim tenhamos vida e vida eterna. É tal qual Deus Pai e Deus Filho têm. Então, meus irmãos, muitas pessoas são religiosos, algumas pessoas são filósofos. Então chega de tanta religiões e filosofias, mandamentos, doutrina e amarração. Chega de tanta conversa. As pessoas, ou o povo, as nações, estão fartos de tantas conversas. Eles querem, eles querem se revestir de vida. E nada, absolutamente nada neste mundo pode transmitir isso para um povo a não ser o próprio espírito de vida. O Deus Filho disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. João capítulo 10, verso 10. Essa vida abundante prometida pelo Senhor Jesus só é possível com a atuação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Esse é o propósito de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo para toda a humanidade. A Bíblia contém mais de 8.000 promessas de Deus para a humanidade. E todas elas têm uma função de preservação da própria vida. O Senhor Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas. João 7, verso 38. O que significa rios de água viva? O que significa receber rios de água viva dentro do interior? A água simboliza a vida em toda a sua plenitude. Uma das maiores riquezas do mundo não é o petróleo, não é o ouro, mas é a água. Se faltar a água, meus irmãos, o ser humano morre. Então, da mesma forma como tinha Adão e Eva no jardim do Éden, que não havia doença, porque o Espírito do poder de Deus estava sobre eles, não havia escassez de alimento, porque a própria natureza, revestida da glória do Espírito Santo, produzia as sementes necessárias e fazia prover toda essa alimentação. Havia paz, porque o Espírito da paz estava dentro deles. Então, esse Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, ele habita em nós. Enfim, não faltava nada para Adão e Eva, pois o Espírito do Senhor controlava todo aquele jardim. Adão e Eva era revestido por uma natureza é, que estava em harmonia, porque o Espírito de Deus estava sob o controle. Ele mesmo se incumbe de guiar o povo, de guiar os nossos pés por caminhos planos, por guiar a cada um de nós. O Espírito Santo ele pega em nossas mãos para nos conduzir até o manancial da plenitude da vida prometida pelo Deus Filho. Não é difícil enxergar a plenitude da ação do Espírito Santo. Não podemos enxergar o vento, não podemos enxergar o Espírito Santo, mas podemos sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando analisamos a atuação dos outros espíritos, das pessoas carentes da verdade, quando analisamos as pessoas que são revestidas de espírito de ocultismo, por exemplo, de um modo generalizado, funciona da seguinte maneira: pessoas estão desoladas pela perda de um ente querido e desejam se comunicar desesperadamente com ele, porém sabe-se ao mesmo esse bem ou se precisa de alguma coisa. Então, essas pessoas entram muitas vezes no ocultismo para se comunicar com um espírito de alguém que está morto. Então, o espírito imundo,
ou qualquer espírito imundo, ele aproveita-se da sinceridade, de boa fé daquelas criaturas, e ele se manifesta como sendo um receptor, através desse receptor. Suposto espírito de um morto começa a contar uma porção de coisas a respeito do morto, como o intuito de ganhar a confiança daquela pessoa que está carente. Então, a pessoa aflita passa a acreditar fielmente naquelas entidades, como se fosse o espírito do próprio falecido. Forma-se a primeira de uma série de elos entre aquelas criaturas e o espírito infernais. Daí começa a imposição por parte dos espíritos, daqueles que muitas vezes, aqueles espíritos imundos, em consequência, esse espírito mal, que já aumentaram em número, já comentaram muitas vezes sobre a vida daquelas pessoas que já passaram. Eles passam a querer comandar a vida das pessoas aqui na Terra. Assim, eles desenvolvem uma jornada intensa de trabalho no sentido de cada vez mais aprisionar essas pessoas, de tornar essas pessoas dependentes, de ouvir a voz de um espírito daquele que já morreu. Por que então não buscarmos a presença do Espírito Santo? Realmente, o Espírito de Deus anseia por morar em cada pessoa. Anseia, o Espírito de Deus, ele é um espírito não possessivo, ele não se apossa do sentimento de ninguém. Ele age de uma maneira branda, de uma maneira que ele pede licença para entrar em nossos corações. Agora, os espíritos demoníacos, eles se apossam das pessoas. Eles invadem a alma, eles destruem a alma. O Espírito de Deus, ele precisa ser aceito. Realmente o Espírito de Deus anseia morar em cada pessoa para que através dela possa trazer luz de Deus por onde for essa pessoa movida pelo Espírito Santo, brilhará como uma estrela, como um sol. Da mesma maneira, são muitas vezes é, levado a sentir-se como se estivesse vivendo uma vida plena. Assim, o Espírito Santo é o agente da vida. Todo o Espírito, sem exceção, tenha nome que tiver, não importa o lugar em que se manifesta, são agente da morte, mas o Espírito Santo não, é o agente da vida. Todos os espíritos imundos, eles são agentes de morte. Como nós podemos distinguir o Espírito de Deus de todos os demais espíritos imundos? É muito difícil muitas vezes para nós, amados, mas falando através do Espírito Santo, nós teremos luz, teremos amor. É muito simples, o espírito enganadores, eles são espírito invasores, são espírito imundo, ele se manifesta através de pessoas que pode estar consciente ou inconsciente, enquanto o Espírito de Deus nunca se manifesta em pessoas a não ser por intermédio da pregação da palavra, que ele sempre fala a palavra. O espírito imundo é espírito demoníaco, sempre está preocupado em tentar provar que vem de Deus e não que são espírito de luz, querem prestar caridade. O Espírito Santo somente se dirige ao homem por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo só atua por meio da palavra da vida. O Espírito Santo, ele é um espírito que leva-nos a comunicar com o eterno, ele nos ensina toda a verdade de Deus. Ele ilumina nosso ser, ele leva-nos a sentir, ter paz. O Espírito Santo é paz. Quando estamos alegres, ele também se alegra, pois se está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é, a Bíblia, ela ensina que através de Cristo, o Espírito de Deus nunca impõe nada a ninguém, mas sempre espera permissão das pessoas para conduzi-lo a
a pastos verdejantes. O Espírito Santo, então, ele nos dá a cada vez mais segurança na nossa vida, tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida material. O Espírito Santo, ele produz calmaria, tranquilidade, paz. Tudo o que necessitamos, ele está pronto para nos ofertar. Agora, espírito que tentam controlar nossa vida, muitas vezes ele destrói lares, separa pais dos filhos, cria confusões entre família. Agora, o Espírito Santo faz encher os lares de profundo amor, de profundo respeito, de tal forma que cada lar se torna um pedacinho dos céus. Então, amados, este é o papel do Espírito Santo. Ele age silenciosamente, ele age no. Os atributos do Espírito Santo são os mesmos do Deus Pai e do Deus Filho. Ou seja, o Espírito Santo é o consolador, é o confortador, é o que nos assegura, nos leva a caminho de segurança. Precisamos, então, orar a Deus, pedindo que nos enche do Espírito de vida, esse Espírito que age de uma maneira muitas vezes invisível, semelhante ao vento. Nós não sabemos muitas vezes de onde surgirá o vento, mas quando o vento surge, sabemos, sentimos a sua presença. Então, assim também, nós não vemos o Espírito Santo, não enxergamos o Espírito Santo, não sabemos o momento que ele enche nossos corações, mas quando ele enche nossos corações, nós sentiremos sua presença, porque sentiremos paz interior, sentiremos alegria, sentiremos o amor de Deus enchendo nossa alma, sentiremos desejo em obedecer à palavra de Deus, iremos produzir fruto, fruto digno de arrependimento. Que Deus vos abençoe, amados, que o Senhor ilumine os olhos da fé de cada um, que possamos colocar em prática realmente é, aquilo que o Espírito Santo nos ensina, porque precisamos ter paz, conhecer a paz que só precisa brotar dentro de cada um de nós, pois a paz já existe em nosso interior. Só não foi manifestado ainda, porque muitas vezes não abrimos a porta do nosso coração para a entrada do Espírito Santo agir dentro da nossa vida. Graça e paz, que Deus ilumine os olhos da fé de todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.